A vida é bela. Vocês sabem que este título, A Vida é Bela, foi o título de um filme italiano, em 1997, protagonizado por Roberto Benigni. Este filme italiano ganhou vários Oscars. Ganhou o Oscar de melhor filme de língua estrangeira, ganhou o Oscar de melhor ator e de melhor banda original. É um filme que retratava a Segunda Guerra Mundial. E nesse filme, é bonito, não é? É um bom filme. Nesse filme, o ator procurava jogar um jogo com o filho. Na Segunda Guerra Mundial, eles foram presos porque eram judeus e, diante dos horrores do campo de concentração, Roberto Benigni, com a cumplicidade dos outros companheiros de camarata, fazia com que a criança pensasse que aquilo tudo era um jogo. E no final, ele acaba por dar a sua vida para salvar a vida do filho, e o filho, na libertação do campo de concentração, consegue reencontrar a mãe. Mas esta expressão, a vida é bela, pode ser uma série de coisas. Havia um nome de uma empresa que proporcionava vouchers, que podia ser uma viagem, podia ser umas férias, também podia ser uma coisa mais prática e mais simples, andar numa limusine ou andar de balão, ou fazer um desporto radical. E essa empresa tinha este nome, A Vida é Bela. É também o início de um provérbio português, a vida é bela. E o provérbio continua e diz, nós é que damos cabo dela. Ou seja, muitas vezes a vida é boa, mas nós com as nossas escolhas e com o nosso comportamento estragamos essa vida. A vida é bela pode também ser uma forma de salientarmos os aspectos positivos da vida, mesmo se as circunstâncias são adversas. Ou pode ser a satisfação completa que nós temos com a vida numa determinada circunstância e desfrutarmos, portanto, dessa mesma circunstância. Como os irmãos sabem, a Bíblia não tinha capítulos nem versículos. Seria bem difícil dar um estudo bíblico aqui há muitos séculos atrás, antes da Idade Média, porque a Bíblia não tinha capítulos nem versículos. Podia-se citar uma passagem de memória, mas não se poderia dizer vá ao livro de Isaías, nem sequer havia livro, era um rolo, vá ao rolo de Isaías ao capítulo tal e ao versículo tal. Não havia capítulos nem versículos. E, portanto, na Idade Média foi uma coisa boa começar a haver capítulos e versículos, porque ajuda-nos a situarmos. Porém, muitas vezes, esses capítulos e esses versículos, essa mudança da Bíblia, é artificial. E se vocês forem ao livro de Eclesiastes, ao capítulo 6 do livro de Eclesiastes, ele termina de uma maneira que o capítulo 7 vai retomar. O capítulo 7 vai responder e, portanto, aqui está uma prova de que esta divisão, embora seja útil, muitas vezes não faz justiça à fluidez do próprio texto. E em Eclesiastes, no capítulo 6 e no versículo 12, termina-se com uma pergunta: pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? E esta expressão, que tem três palavras importantes, a palavra bom, a palavra homem e a palavra vida, é uma expressão que está diretamente ligada com a queda do ser humano. E na queda do ser humano, Deus faz uma pergunta. O homem, neste momento, é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não coma e viva eternamente, Deus decidiu fazer qualquer coisa. Mas esta expressão do livro de Gênesis é uma expressão irónica, porque o homem, antes de pecar, criado à semelhança de Deus, era capaz de discernir o bem e o mal. Agora, depois de pecar, ele tem um problema enorme nas suas mãos. É como, imaginem vocês que têm leite e têm café. E misturando os dois, o que é que nós temos? Café com leite. E agora, se eu quisesse, no meio dessa mistura, ter só leite. Era muito complicado, não é? É exatamente o que acontece depois do homem ter pecado. Ele já sabe o que é o mal por experiência, ele sabe o que é o bem, mas agora ele não sabe discernir tão bem o bem do mal. Porque agora as coisas estão absolutamente misturadas. Estão misturadas no seu íntimo e estão misturadas na percepção com que ele vive a realidade.
Por isso, as palavras conhecer, com que este versículo 12 nos fala, é uma palavra dinâmica dessa experiência existencial. E o capítulo 7 começa-nos a falar justamente dessa resposta. Mas a irmã White, ao fazer referência a essa tragédia que aconteceu ao homem, diz: o homem perdeu tudo, porque preferira ouvir o enganador em vez daquele que é a verdade, que unicamente tem o entendimento. Por misturar o mal com o bem, a sua mente tornou-se confusa e entorpecidas as suas faculdades mentais e espirituais. Não mais poderia apreciar o bem que Deus tão livremente havia outorgado. É neste ponto que todos nós nos situamos. Religiosos e não religiosos. Crentes, agnósticos ou ateus. Todos estamos neste ponto. É por isso que, quando vocês iniciam a leitura do capítulo 7, ficam surpreendidos com o início com que Salomão vai dizer-nos as coisas. Reparem bem. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso. O dia da morte, melhor que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. É engraçado. Tudo aquilo que nós não consideramos ser melhor, Salomão diz, não, é melhor. E ele começa justamente por dizer fazer um jogo de palavras que em português não dá nada, que é o que vocês têm aqui, melhor é a boa fama do que um unguento, traduzindo literalmente, melhor é o bom nome do que um unguento. E no hebraico isto rima. Shem Tov, Mishmen Tov. É assim. Shem, nome, Tov, bom. Melhor o nome, Mishmen, do que perfume, bom. E na Bíblia o nome é extremamente precioso. David, por exemplo, fez um nome, e isso está na Bíblia, quando ele destruiu numa guerra 1800 sírios. A Bíblia também diz que Deus se construiu para si próprio um nome quando ele livrou o povo de Israel do êxodo. E nós sabemos que um nome na Bíblia representa o caráter e representa aquilo que a pessoa é. Ora, Salomão diz assim, é realmente melhor, é o bom nome do que um perfume. E nós diríamos, bom, até aqui está tudo bem, isso é verdade. O perfume mais caro que eu possa comprar, e podem ter a certeza que existem perfumes muito, muito caros, que nós provavelmente não conseguimos comprar, mas o nome é muito melhor. E é interessante porque na Bíblia o nome dos ímpios desaparece. E o nome dos justos? O dos ímpios desaparece. E o dos justos? Estão trocados. O nome vai ser alterado. Mas, no fundo, essa alteração desse nome corresponderá à alteração que Deus realizou na vida de cada pessoa. Por isso, o nome permanece imortalmente. É engraçado que no Egito era a mesma coisa. No Egito, o nome dos justos e o nome dos sábios era eterno. Mas se Salomão diz melhor é o nome do que o perfume precioso, é para fazer a comparação com o que ele vai dizer a seguir. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. E nós aqui já não concordamos. Não. Melhor é o dia do nascimento. Pelo menos, eu gosto de estar vivo. Mas Salomão tem uma razão ao dizer isto. E todas estas comparações que ele vai fazer têm uma razão de ser. Porque Salomão diz uma coisa muito simples. É que nós só aprendemos o valor da vida. E só aprendemos também a nossa efemeridade, o quão efêmeros nós somos, quando somos confrontados com a questão da morte. Quando percebemos que a vida pode durar um nada. Quando vemos que nós fazemos planos para não sei quantos anos e de repente um acidente, o estar no lugar errado, na hora errada, pode fazer com que a nossa vida mude drasticamente ou nós pura e simplesmente deixemos de existir.
E quando nós somos confrontados com estas limitações, nós começamos a perceber que a vida tem um valor enorme. Enquanto que, no raciocínio de Salomão, a esmagadora maioria das pessoas hoje, para fugir ao seu dia-a-dia, refugiam-se, por exemplo, nos divertimentos. Não é errado nós divertirmos. Para Salomão também não é errado nós divertirmos. Mas o que ele está a dizer é uma coisa simples. Enquanto que as pessoas fogem da sua monotonia da vida, os franceses têm uma maneira engraçada de definir a vida em 3 palavras. Métro, boulot, dodo. Ou seja, metro, trabalho e cama. Portanto, andar de metro, ir de metro para o trabalho, trabalhar e a seguir a pessoa vem tão estourada e vai para a cama. E muitas vezes as pessoas tentam fugir a este ramo da vida refugiando-se de alguns divertimentos. Vão para uma discoteca, fazem outras coisas, assistem a um concerto. Mas se percebermos bem isso, no fundo isso é uma espécie de alienação que as desvia daquilo que é o significado e o sentido da sua própria vida. Por isso é que Salomão está a dizer todas estas coisas. Não que ele diga que estas coisas em si são melhores do que as outras, mas ele diz, é quando nós estamos diante dos problemas, diante de uma doença, diante da morte, diante do sofrimento, que nós podemos melhor refletir, pensar na nossa própria existência, naquilo que nós estamos aqui a fazer. Quando nós estamos a rir, e muitas vezes Salomão, no livro de Eclesiastes, diz isso, o riso é insensato. Quando nós estamos a rir, nós não estamos nem aí, temos a vida toda pela frente. E muitas vezes, diz ele, nós enganamos-nos. E por isso pensar na morte pode nos ajudar a perceber a vaidade da vida. Da mesma maneira, Salomão diz uma coisa interessante no versículo 5. Versículo 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Quem é que gosta de ser repreendido? Alguém gosta de ser repreendido? Ninguém gosta de ser repreendido. Mas Salomão tem toda a razão. Percebem? Porque quando as pessoas nos chamam a atenção ou nos repreendem, muitas vezes elas querem corrigir os nossos defeitos e querem ajudar-nos a sermos melhores. Quando eu aprendi homilética, e é isso que eu ensino aos meus alunos de homilética, o meu professor dizia-me assim, nós éramos quase todos casados naquela altura, vocês escolhem como ponto de referência a vossa mulher na congregação. E olham para ela. E veem o rosto dela. Se ela não tiver com um olhar de poucos amigos, vocês estão a falhar a vossa pregação completamente. E em seguida perguntem-lhe em casa o que é que ela achou. E sigam os conselhos que ela vos der. É engraçado. Porquê? Porque nós não estamos nem aí. É mais popular, é mais agradável nós ouvirmos palavras que nos confortem do que ouvirmos repreensões. E, no entanto, Salomão tem toda a razão. Porque ele diz assim, através dessas repreensões, Deus quer corrigir qualquer coisa. Deus quer levar-nos a sermos melhores. Enquanto que, tal como ele diz nesta expressão, enquanto que a canção dos insensatos é aquilo que é popular. Até mesmo hoje em dia, infelizmente, nós ouvimos um conceito que é o conceito do populismo. E a esmagadora maioria dos políticos virou para dizer às pessoas o que elas gostam de ouvir, não aquilo que elas precisam de ouvir, nem aquilo que elas necessitam de ouvir. Mas a maioria das pessoas hoje engana-se ao dizer aos outros aquilo que eles gostam de ouvir. E às vezes na igreja é a mesma coisa. Por isso é que os insensatos representam essa voz popular. E isto leva a que Salomão diga, já no seu tempo, imaginem bem, qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, essa é a risada do insensato. E também isso é vaidade. E por isso os insensatos, esses populares, esses populistas, riem-se daqueles que procuram seguir a sabedoria. E isto coloca diante dos sábios um problema. Não é fácil nós permanecermos fiéis quando somos ridicularizados e diferentes. Sabem que quando eu era adolescente,
à sexta-feira à noite, ao pôr do sol. No meu tempo não havia a lei da liberdade religiosa. Eu tinha que pedir aos professores para sair da escola à sexta-feira ao pôr do sol. E havia professores que deixavam, mas os meus colegas, os alunos que lá ficavam, esses ficavam tramados. Porque eu saía, às vezes, a meio da aula, eu só fazia assim, o professor fazia assim, eu saía. E eles procuravam saber porque é que eu saía. E um dia o professor disse-lhes, bom, o Arthur tem uma religião. O que é que ele foi dizer? Quando eu regresso na segunda-feira à escola, já tinha uma alcunha. Variava a alcunha. Às vezes era padre, outras vezes era sacristão. Variava consoante o estado de humor de cada um deles. E como eles não sabiam muito bem discernir que religião é que era, não valia a pena. Mas nós muitas vezes somos ridicularizados, justamente por causa disso, e não é fácil. E Salomão diz uma coisa interessante: os sábios, aqueles que procuram a sabedoria, eles, perante o ridículo a que muitas vezes eles estão expostos, correm dois riscos. O primeiro risco é o risco da impaciência. Versículo 7. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio. Primeiro risco é o risco da impaciência. Nós, aqueles que conhecem o que é a verdade, muitas vezes ficam impacientes e perguntam-se, mas como é que estas pessoas não conseguem ver? Como é que eles, isto é tão claro, está tão óbvio, é tão evidente. E corremos o risco justamente de parecermos melhor do que os outros. Esse é o primeiro risco do sábio. E o Eclesiastes diz-nos assim, há que ter resiliência. Só no fim é que diante de todo o mundo ficará esclarecido quem viveu bem e quem não viveu bem. Quem teve razão e quem não teve razão. Portanto, podemos estar certos de uma coisa, diz Salomão, enquanto procurarmos fazer a vontade de Deus, teremos ser estranhos. John Grace foi durante muitos anos departamental dos jovens nesta divisão e depois tornou-se departamental da liberdade religiosa na Conferência Geral. Dizia uma coisa muito gira num livro que ele escreveu. Ele dizia assim: eu, ao menos, diante das pessoas, procuro ser feliz e sorrir. Porque elas vão dizer sempre assim, coitados, mas ao menos é feliz. E, portanto, diante daquilo que nós representamos de diferente das outras pessoas, ele dizia, eu escolho ser feliz, eu escolho sorrir, porque para os outros todos vou sempre ser coitado. Numa sociedade cada vez mais agnóstica, cada vez mais ateia, cada vez mais pós-cristã, já ultrapassámos o pós-modernismo, nós estamos na era do pós-cristianismo. Nesta era, as pessoas vão sempre dizer daqueles que são religiosos, coitadinho, ainda não chegou lá. E, portanto, nós podemos sempre esperar este tipo de tratamento. E logo, Eclesiastes diz, cuidado, porque muitas vezes os crentes correm o risco da impaciência. O segundo risco é o risco do orgulho. É engraçado que no hebraico a palavra orgulho significa altura. Altura. O risco do orgulho é olhar os outros de cima para baixo. Eu tenho a verdade. E o problema é que o risco do orgulho conduz muitas vezes ao fanatismo. E isso nós encontramos também na igreja. Encontramos aqueles que muitas vezes se julgam superiores aos outros, melhores do que os outros, com melhor compreensão do que os outros, cuja vida é melhor que a vida dos outros. Quase já deixaram de ser pecadores. Só não estão no céu porque Jesus Cristo ainda não veio. E provavelmente quando ele vier nunca estarão lá. E eles desconhecem isso. São uma espécie de Elias. Reparem o que Elias diz a Deus quando ele se justifica por ter fugido da rainha Jezabel. Só eu fiquei, Senhor, sou só eu. É engraçado, e Deus lhe diz assim, não és tu, idiota, ainda há mais 7.000. E, portanto, muitas vezes nós precisamos de perceber isso. Às vezes, meus queridos irmãos, a noção de resto, a noção de remanescente, concorre a nosso desfavor. Há muitos crentes na igreja que pensam que são o restinho de Deus. E que os outros, mesmo que estando na igreja, são os perdidos. E isso não é verdade.
Salomão diz-nos isto no livro de Eclesiastes. Por isso, ele convida-nos a considerar as obras de Deus. Quando nós percebemos as obras de Deus, nós percebemos qual é a intenção do Criador. E a intenção do Criador foi fazer tudo concorrer para o nosso bem. Mas Salomão também nos convida a observarmos, a vermos os dias da adversidade. São estes em que nós vivemos. E por isso, como crentes, nós vivemos numa tensão. Oscar Cullmann dizia uma coisa muito simples. Ele dizia assim: o cristão é aquele que vive entre o já e o ainda não. O já é o que Jesus Cristo já fez por todos nós. E, na verdade, Jesus já morreu por nós, já nos salvou, já derrotou o diabo na cruz. O problema é que isto ainda não tem efeitos práticos. Vai ter, mas ainda não tem. E Oscar Cullmann comparava este já e o ainda não com 2 dias que foram os da Segunda Guerra Mundial. O dia D. O dia D é o dia do desembarque dos aliados na Normandia. Nesse dia ficou decidida a Segunda Guerra Mundial. Mas ainda levou tempo até eles chegarem a Berlim. E só quando eles chegaram a Berlim é que o dia D se transformou em dia V. E é a mesma coisa. Na nossa vida, a vida é esta, irmãos. Por isso nós podemos escolher se a vida é bela ou se nós, com as nossas decisões e com as nossas inconsistências, a transformamos numa outra coisa qualquer. Mas nós somos chamados a viver em tensão. E, sobretudo, nós descobrimos uma coisa muito simples. O mal não está só nas ações injustas. Às vezes, nas ações que nos parecem justas, nós podemos fazer um grande mal. E muitas vezes, nas ações que nos parecem injustas, pode haver um grande bem. Daí que este capítulo 7 chama a atenção de 2 coisas. Há aquele que é demasiado bom. O demasiado bom é o fanático. E o que é que vocês acham? É demasiado bom ou é demasiado mau? Porque depois na igreja nós também temos o demasiado mau. Há aquele que para quem tudo é permitido. E vive a sua vida como se a graça de Deus e o poder de Deus não tivessem qualquer efeito transformador e regenerador na sua existência. E convive-se assim dentro da igreja. E há ainda uma outra coisa que Salomão chama a atenção. Há o demasiado perverso. E portanto o que Salomão diz assim é: cuidado com o demasiado bom, cuidado com o demasiado mau e evita sobretudo o demasiado perverso. Porque o demasiado perverso raramente conseguirá chegar a bom. O demasiado mau ainda pode ser que se arrependa. O demasiado bom é bom que se arrependa. E é bom que volte à perspectiva divina, ao ideal da perspectiva divina. Daí que ele diga: a melhor maneira de sobreviver a esta tensão é alcançar o temor do Senhor. E a sabedoria tem que vir de cima. E, sobretudo, os irmãos reparem no versículo 20. Nós não precisávamos do apóstolo Paulo nem da Epístola aos Romanos. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. O que é que nos diz? Não há homem e que não peque. Não há. Já muito antes do apóstolo Paulo, dos profetas do Antigo Testamento, Salomão chega a esta conclusão: não há demasiado bom. É uma ilusão, demasiado bom. Por isso nós temos que viver nesta tensão. Na tensão a que Deus nos chama, no facto de nós somos seres pecadores e termos que viver nós próprios esta mesma tensão entre aquilo que eu sei que é o ideal e aquilo que eu sei que é a realidade. E no versículo 24, ao falar da sabedoria, ele diz uma coisa muito interessante: o que está longe e muito profundo, quem o achará? Desafio-vos, é Salomão que escreveu isto. Salomão é que escreveu isto. E agora eu desafio-vos a uma coisa. Esta frase: quem o achará? Onde é que vocês vão encontrá-la?
quem o achará? É a expressão para uma mulher, a mulher por quem Salomão estava apaixonado. É a mulher de Provérbios 31. E é engraçado isto. Salomão escreve os dois livros. Escreve o livro de Provérbios e escreve o livro de Eclesiastes. E ele compara a sabedoria a esta mulher. A sabedoria não está em mim. Como eu já vos disse, a sabedoria não depende da quantidade de conhecimento que nós temos, nem do conhecimento bíblico, nem do conhecimento do Espírito de Profecia. Os irmãos podem saber centenas de passagens da irmã White, conhecer milhares de versículos bíblicos. Isso não fará de vocês mais sábios. Pode fazer de vocês mais informados, mas não necessariamente mais sábios. A sabedoria é algo que está acima do ser humano. A sabedoria vem de Deus. Daí que Salomão a compara a esta senhora. Nos Provérbios 31 ele diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? E eu estava-vos a dizer que é engraçado vermos a construção da Bíblia hebraica. E a construção da Bíblia hebraica é muito simples. Vocês têm o livro de Eclesiastes, depois têm o livro de Provérbios, e Provérbios 31 termina com a mulher virtuosa, e a seguir ao livro de Provérbios, na Bíblia hebraica, vem o livro de Ruth. A mulher virtuosa é Ruth. A mulher virtuosa é essa mulher que vai à procura justamente de Deus. E não é ninguém, engraçado, do próprio povo de Deus. Mas aqui nós temos a metáfora de duas mulheres. Uma é a da sabedoria, a outra é a da insensatez. E reparem no versículo 26. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher, cujos corações são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Tal como no Apocalipse, vocês têm o povo de Deus com duas mulheres, têm um povo de Deus com uma mulher pura, e depois tem um pseudo-povo de Deus com uma mulher prostituta. Aqui Salomão faz a mesma coisa. Tem a sabedoria personificada por uma mulher e tem a insensatez também personificada por uma mulher. Isto para nos dizer que muitas vezes a sabedoria que nós temos é ambígua. Sabem porquê? Porque ela está misturada. Está misturada com o bem e está misturada com o mal. E nós nem sempre conseguimos ver direito. Nem sempre temos essa capacidade de ver direito. Há uns anos atrás, eu era estagiário. Já lá vão 30 anos. 31, para ser mais preciso. 31 anos eu era estagiário na Igreja do Porto. E o pastor Bulhão foi fazer a campanha Sol à Igreja do Porto. Ele primeiro fez no Porto e depois veio fazer a Lisboa. Veio ele, veio Williams da Costa Júnior e veio a Sonete. E ficaram alojados num apartamento. Eu vivia à frente deles. Eles viviam em dois apartamentos T1, o pastor Bulhão e a esposa, a Sonete e o William, e eu vivia em frente, no T3. E porque eu vivia em frente, a União disse-me assim: tu é que vais levar o pastor Bulhão às conferências. Vais levá-lo, vais trazê-lo, estás aí para o que der e vier. E assim foi. Só que ele tinha um problema. É que eles não se adaptavam facilmente ao horário português. Então, eles só jantavam depois das conferências. Quer dizer, às 11h30 da noite. E às 11h30 da noite eles iam jantar. E convidavam-me para jantar. Eu já tinha jantado. Mas para não dizer nada, jantava outra vez. E depois tinha um problema, é que não conseguia dormir. Porque já tinha jantado uma vez. Ao jantar outra vez, a digestão parava. E eu não conseguia dormir. Mas numa dessas vezes, o pastor Bulhão cozinha muito bem. Para aqueles que não saibam, ele cozinha muito bem. E ele estava a fazer a salada. E perguntou-me, por acaso não tem limões? Tem. E eu fui buscar um limão. E lá vai ele, põe limão na salada, mais sal, limão, sal, prova a salada. O limão não está bom. É melhor buscar outro. E lá fui eu buscar outro. Fui a casa, fui buscar outro limão. Lá vem eu com o limão, eu parto o limão, ponho limão na salada, volto a provar. O que é que se passa com os seus limões? Eu não sei o que é que se passa com os meus limões, são limões. Eu comprei os limões. E nisto Williams da Costa Júnior começa a rir e a rir, porque o pastor Bulhão tinha o saleiro e o açucareiro.
E os dois eram iguais, os dois recipientes. Ele estava a pôr a mão no açucareiro e a jogar na salada. E claro, a salada nunca estava boa, porque a salada estava doce. E aqui temos como de repente o problema dos limões não era dos limões, era do pastor Bulhão que estava a pôr açúcar na salada em vez de sal. E é a mesma coisa que se passa connosco. Originalmente nós fomos criados bons, com a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Mas desde a queda, os dois estão misturados. E muitas vezes nós chamamos bem ao que é mal e mal ao que é bem. Mas Salomão diz-nos uma coisa interessante aqui neste livro de Eclesiastes. O nosso empenho consiste em procurar o bem, com a ajuda de Deus. A sabedoria é exterior a nós. Nós não a conseguimos produzir a partir do nosso sentimento, nem a partir da nossa emoção, nem a partir do nosso raciocínio. No entanto, ele diz uma coisa interessante. Deus fez o homem reto. Ele é que se meteu em muitas astúcias. Mas Deus, na sua palavra, assegura-nos que é capaz de responder às nossas orações. E, sobretudo, se nós lhe pedirmos sabedoria, acreditem que Ele pode dá-la. Devemos é perceber como é que Ele nos pode ajudar a refazer esta mistura incoerente que existe na nossa vida. Mas se lhe pedirmos ajuda, Ele ajuda-nos. E ajuda-nos de uma maneira efetiva. Vamos continuar a seguir os conselhos de Salomão e a procurar perceber como é que a ajuda de Deus pode ser cada vez mais efetiva na nossa vida. Obrigado, Senhor, por aquilo que descobrir na Tua Palavra. E obrigado também porque nestas reflexões que nós encontramos e que nós fazemos, e no estudo que fazemos da Tua Palavra, nós encontramos-nos a nós próprios. Encontramos-nos contigo e com o ideal que Tu tens para cada um de nós. Encontramos-nos com a nossa realidade e com o poder transformador do Teu Santo Espírito. Encontramos-nos nesta tensão de querer fazer o bem, mas de não o discernir completamente. E por isso, Senhor, apelamos à Tua ajuda e ao Teu bom desígnio, à Tua misericórdia para com cada um de nós. Ajuda-nos também a sermos capazes de agir para com os nossos irmãos, da mesma maneira como Tu ages para com cada um de nós e da mesma maneira com que nós agimos para connosco próprios. Nós temos facilidade em perdoar os nossos falhanços e por isso devíamos ser capazes também de perdoar as fraquezas e as falhas daqueles que nos rodeiam. Ajuda-nos a agir dessa maneira. Obrigado pela forma como estarás connosco no dia de amanhã, durante todas as nossas atividades. E que essa Tua presença seja para nós motivo de incentivo e de alegria, que permeie a nossa vida e nos ajude no nosso testemunho pessoal. É o que Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.